E hoje eu estou aqui na região do Sistema Financeiro, uma das avenidas mais importantes, que é a Avenida Berrini, lá na frente. Este viaduto é o viaduto jornalista Roberto Marinho. E depois da Faria Lima, da Chucre Zaydan, também da Paulista, certamente a Berrini é a avenida mais importante do sistema financeiro. Não há dúvidas disso. E é um local que dá para ver que é muito rico mesmo. E está em desenvolvimento ainda. Isso mostra como a cidade de São Paulo, mesmo que haja problemas financeiros no país, baixo crescimento, a cidade continua crescendo. Mas o crescimento, ele é predominantemente nas áreas mais ricas e principalmente nas áreas em que está instalado o sistema financeiro. E isso é bem claro quando nós pensamos, aliás, no centro de São Paulo, que foi o local onde nasceu o sistema financeiro da cidade de São Paulo, que o diga o Banespão, Banco do Estado de São Paulo, bem ali, né, na rua João Brícola. Na verdade, ali a rua João Brícola, 15 de novembro, Álvares Penteado é o coração do sistema financeiro. Rua Boa Vista, Rua Líbero Badaró. E depois que o sistema financeiro saiu do centro, ele foi para a Paulista. Depois para a Avenida Faria Lima. E está crescendo bastante na Chucre Zaydan. E também nesta que é a Berrini. Aliás, ali onde tem aquelas casas nos tijolos, havia uma favela. Isso mostra o que é São Paulo. Os contrastes. Quem conhece a cidade mais como um todo sabe que estes locais que eu falei, essas avenidas do sistema financeiro, o próprio centro de São Paulo, é uma bolha de riqueza. O centro de São Paulo, apesar de estar muito decadente em relação ao auge, ele era o local da elite paulistana. E a cidade foi crescendo, né? Para o centro estendido, depois para as periferias. E é como se fosse uma cebola, né? As áreas centrais são as mais ricas. O centro de São Paulo tem o Campos Elíseos, por exemplo, que se tornou a Lândia, mas lá é o primeiro bairro planejado da elite paulistana, onde estavam os casarões dos grandes cafeicultores. E caminhando aqui, na Berrini, eu penso como que os deslocamentos das classes sociais, eles são fundamentais para se entender o que é São Paulo e se entender por extensão o que é o Brasil. Onde estão as elites, é aí que se desenvolvem as grandes avenidas, os prédios gigantes, os grandes condomínios e ao derredor os bairros da elite, porque a elite não quer morar longe dos centros financeiros. O centro estendido é a região onde estão os bairros da elite. Jardim América, Jardim Europa, Pinheiros, Vila Olímpia, Vila Mariana, Brooklyn. E quando vai indo para as pontas, né, as periferias, vai ficando mais pobre, mais pobre, mais pobre. Por isso que para se analisar São Paulo e a experiência de São Paulo, eu sempre tenho falado nos vídeos. Imagine você morar num apartamento aqui. Agora, imagine você morar no extremo leste. Quem sabe Guaianazes, quem sabe Jardim Ângela, Capão Redondo, Cidade de Tiradentes. É completamente diferente. E a experiência que você vai ter da cidade também é diferente. Quando eu vim para cá, eu venho de trem. Ali em Esmeralda, venho amassado, volto triturado.
Então, é a experiência que eu tenho. Eu tenho experiência nessa cidade. É a experiência que eu tenho. Por isso que muitos falam até nos comentários: São Paulo é um lixo, São Paulo é a melhor cidade do mundo. Ó, tudo polarizado. São Paulo tem os dois lados. Tem o lado rico, o lado da classe média, o lado da classe média alta, o lado pobre e o lado bem pobre, fundão mesmo. Pessoas que passam 2 horas no busão para chegar no seu trabalho, por exemplo, aqui. Certamente tem pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que moram nas periferias da leste, norte, sul, da oeste também. Então a experiência de São Paulo ela depende muito de onde você mora, da profundidade e a largura do seu bolso e questões individuais, logicamente. Por isso que São Paulo é uma cidade segregada. Cada bairro é uma experiência. Cada condição de vida cria também uma visão de São Paulo. Imagine aquele que só vive para trabalhar. Difícil amar a cidade. Agora, aquele que tem dinheiro, que tem condições, que tem boa educação, que nasceu numa família da classe média alta e rica e ultra rica, ele pode frequentar os melhores locais, as melhores baladas, jovens gostam das baladas. Frequentar a Vila Madalena a cada 15 dias, beber à vontade, curtir, se divertir, vai de Uber, vai com carro próprio, carro do pai, carro da mãe, ou de Uber, né? É diferente daquele que às vezes sai da leste, eu vou conhecer a Vila Madalena, vai no busão, metrô, 2 horas para chegar, é totalmente diferente. A experiência de São Paulo, ela pode ser uma experiência bem dura, um tipo de corrida dos ratos mesmo, tipo a roda gira, gira, gira e você não para de correr. A experiência realmente de São Paulo, ela é uma experiência diferente para cada grupo social e para cada classe social. Mas algo interessante é que mesmo nos bairros da elite tem características, né, bem brasileiras, né, e de país de terceiro mundo mesmo, porque sempre comentam isso, por isso mesmo eu não posso deixar de comentar. Fios expostos, calçadas às vezes remendadas, tem paradas, mesmo nos bairros de elite, tem às vezes pessoas jogadas nas ruas. Eu mesmo já fui em Moema, eu vi e filmei, aliás, tinha uma senhora nas ruas assim, jogada, sinistra. É a realidade desta grande cidade. E a realidade ela afeta todas as classes, é lógico, mas, né, se você morar no Jardim América, numa mansão, e só sair de carro, né, você não precisa ver pessoas nas ruas, jogadas, ver a vida como ela é, de fato, pelo menos para a maioria. E qual é ou que circunstâncias que gera toda essa desigualdade, essa sociedade segregada, este país, por extensão, tão desigual, onde, por exemplo, nos bairros de elite tem bares, tem muitos locais de lazer, e até esses locais são mais ordenados, a música não é tão alta, até a música é um pouco mais baixa. Claro que num bar a música não é tão baixa, mas nos bairros de elite são mais baixos. Eu tenho uma experiência que eu fui num determinado local da leste, fundão, e eu tinha 2 bares, um do lado do outro, e os 2 são bem altos. Virou uma confusão na minha cabeça aquilo lá. Falei, cara, nos bairros da elite não tem isso. As culturas são diferentes. O modo de viver é diferente. Até a altura
de se falar é diferente. E o que gera tudo isso? Essas diferenças, na verdade parecem dois mundos. O que gera isso? Será educação? Será os valores cultivados pelas classes? Será... O que será? É uma pergunta que eu faço. O que você acha disso? Quais são os problemas? Os ricos, a elite de São Paulo, ela estuda, ela coloca os seus filhos em escolas da elite. E algo bem interessante, escolas particulares, é lógico. E algo muito interessante, existem faculdades públicas. A USP, por exemplo. A Unifesp, outras aqui em São Paulo, que são as melhores, aliás, do país. USP, né? Ela é de graça. E quem estuda na USP? Os playboys, a maior parte, não todos. Claro que tem gente pobre, classe média, tem, que passa, tem, mas é a minoria. A maioria são da elite paulistana. Aliás, muitos burocratas aí que se tornaram governadores, prefeitos, sei lá, da história estou falando, não esse, não aquele, mas da história, são formados na USP. Aliás, até presidentes, né? Ou seja, e os caras nasceram em famílias da elite paulistana. E eles estudaram em faculdades públicas. O pobre estuda nas unisquinas. Aqueles que fazem faculdade. É muito interessante quando nós começamos a refletir essas coisas. Por quê? A elite estuda na USP? Porque é mais preparada. Porque estudou em escola particular desde a infância. Ensino fundamental, pré-escola até, né? Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. E aí vai preparado para o vestibular e passa. E passa. Passar em medicina na USP não é fácil para ninguém. Nem o cara da elite é fácil. Da alta elite, estou falando. Não é fácil para ninguém. Agora, imagine para um cara que ele é formado em escola pública, primário, secundário e faculdade. Às vezes ele tem até uma faculdade anterior, né? Não tem como competir. Não tem como competir. De modo que o sistema educacional brasileiro, ele é estruturado para favorecer a elite, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Na verdade, o ensino superior brasileiro, eu falo público, ele é estruturado para ser da elite, não dos pobres. E aí se forma a elite do conhecimento, se forma os engenheiros, os médicos, que mantêm as suas posições de elite. Eu duvido que o engenheiro de uma família importante de São Paulo, que estudou na USP, vai ser Uber. Porque eu vi matérias na internet, antes de fazer esse vídeo, que muitos engenheiros são Uber. Eu acredito que é formado em Unisquinas, com todo o respeito às faculdades que tem esse nome, né? Uni, né? Tem muitas boas, com certeza. Mas competir com a USP aí não dá. Competir com Unicamp, essas universidades de renome públicas de São Paulo, realmente acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Há também outro ponto, né? Se fala muito que nas universidades, tanto públicas quanto privadas, mas públicas mais ainda, a questão é um ponto da doutrinação, né? Se fala muito nisso. E não há como fugir, se eu quero falar de modo mais completo, não tem como fugir deste assunto. E o que acontece? O que acontece é que quem é formado nessas universidades também, essas pessoas, elas viram a elite da medicina, a elite do direito,
a elite política burocrática, e eles transmitem os seus valores, princípios, cultura, aquilo que eles aprenderam nessas universidades. E é o que acontece. Todo esse sistema, ele é o quê? Ele é, entre aspas, eternizado. Porque os valores, princípios, a cultura, ele é transmitido. Ele é transmitido. Por exemplo, um juiz, ele passa num concurso de direito. Um concurso de juiz, mas ele é formado em direito, né? Eu falei errado aqui. Ele é formado em direito e passa num concurso de juiz. Uma pessoa formada em direito na USP passa num concurso, por exemplo, de defensor público. Então, todo o sistema, ele parece que ele é estendido, eternizado, prolongado através do sistema educacional. E que favorece as elites. Favorece as elites. É muito interessante esses assuntos, né? Andando aqui na região da Berrine, né? Nesses bairros da elite paulistana, que certamente tem condições melhores de progredir profissionalmente, materialmente nesta cidade e ser a classe dominante. E algo interessante, né? Pelo menos o que se fala publicamente nas escolas públicas, faculdades públicas, pelo menos o que os burocratas falam é para favorecer aqueles que não têm condições, mas é o oposto disso. Faculdades públicas, elas favorecem a elite. A educação pública, ela favorece a elite também, porque cria os trabalhadores de baixo escalão. Eu já trabalhei em fábrica, tenho carteira assinada, eu já trabalhei em várias coisas. Nessa parte tenho bastante experiência. Assim, eu sempre trabalhei na minha vida, desde 14 anos, assim. Trabalhos informais, né? Sempre trabalhei. E sempre gostei, né? De trabalhar para ter o dinheirinho, né? Jovem, assim. Para ter aquela graninha, às vezes até quando adolescente, para jogar um fliperama. Assim, sempre gostei de trabalhar. Então, eu tenho bastante experiência em trabalho. E sei... Eu trabalhei numa fábrica, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aí. Trabalhei numa fábrica e eu tinha a mentalidade de fazer tudo certinho. Eu era um cara bem certinho mesmo. Ou nem falar certinho, perfeitinho mesmo. Tipo aquela maquininha. Eu tinha um cara que ele cuidava da máquina, que eu tipo operava tipo encaixotava as coisas. Então ele fazia a máquina correr mais rápido, mais rápido, mais rápido. E era um cara assim, pobre, como eu era também. E ele, tipo, me explorava. Ele me explorava, porque era a mentalidade dele. E assim, quando você, numa fábrica, quem já trabalhou sabe, né? Como chama os encarregados isso? Os encarregados, eles querem explorar aqueles que trabalham, tipo, no mais baixo escalão. Tipo, o cara que tá encaixotando, o cara que tá... não é operando a máquina. Tipo... Tá saindo o produto da máquina, ele está encaixotando, ele está embalando, ele está fazendo alguma parada. Então, a gente é criado nas escolas para ser, tipo, útil numa fábrica, numa escala um pouco maior, tipo, num escritório. Quem trabalha no chão da fábrica já pensava que quem estava no escritório é o bambambam. Então, é assim que o sistema funciona. E quem ganha com isso? É a elite do sistema. Quem ganha com isso é a elite do sistema. E já digo uma coisa: tudo isso que eu estou falando não é uma interpretação ideológica. Eu rejeito todas as ideologias. Eu só acredito numa coisa: a realidade. Por isso que eu sempre falo: a realidade é a realidade.
sempre, sempre, sempre e sempre. E eu acredito que, por exemplo, os burocratas, eles são uma espécie de daqueles que garantem que o sistema funcionará. Porque quem ganha com o sistema é a elite. E quando eu digo elite, eu tenho que definir um pouco aqui o que é elite. Elite no mundo pós-moderno são aqueles que têm o dinheiro, são aqueles que têm o poder de fazerem as regras, ou de dominarem aqueles que fazem as regras. Isso é elite, porque, por exemplo, na definição aristotélica, Aristóteles largamente é considerado o maior filósofo do Ocidente, não tem como. É Sócrates, Platão e Aristóteles, e o maior desses três é Aristóteles. Aristóteles acreditava que existe uma elite natural, e a elite são os melhores. Definição não minha, aristotélica. A elite são aqueles que têm o conhecimento, o estudo, as tendências, a dedicação. E tipo Mozart. Mozart é quem? É a elite da música. Beethoven é a elite da música. Johann Sebastian Bach, a elite da música. Ayrton Senna, a elite da Fórmula 1. Qualquer um pode ser um Ayrton Senna? Eu não posso. Mesmo se tivesse as condições que ele teve. Poderia até ser bom, mas um Ayrton Senna eu acredito que não. Porque cada um tem uma vocação, cada um tem uma tendência e uma natureza. Essa é a visão aristotélica da elite. E eu concordo com Aristóteles. Existe uma elite de verdade. Mas a elite pós-moderna, ela não é a elite de verdade. Não são os melhores que dominam. Por exemplo, Platão acreditava, Platão está falando, não eu, que quem deveria governar, quem deveria ser os políticos, são os filósofos. E filósofos de verdade, não é filósofo de botequim. Não é eu, né? Não é filósofo de botequim. Hoje filosofia é confundido, né, com divagação. Filosofia não é isso, não é divagação. Filosofia não é falar um monte de coisa viajada. Estou falando entre aspas, não existe essa palavra. Não é falar um monte de coisa viajada. Filosofia é uma compreensão racional da realidade, estruturada por métodos, por análise, por intuição pura intelectual. Filosofia não é divagação, não é viagem. Assim viam, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E Platão acreditava que os melhores, os filósofos, os pensadores de verdade deveriam ser os burocratas. Quem são os burocratas do Brasil? Cara, quem são? São os piores, velho. Não são os melhores. Para Platão deveria ser a elite. Por isso que Platão, né, é considerado também um pensador meio idealista, né? Que ele acreditava tipo um ideal, né? Eu quero fazer essa definição, a distinção entre elite, porque nos dias de hoje, elite não é a verdadeira elite, no sentido platônico, aristotélico. A elite de hoje são aqueles que detêm dinheiro, poder financeiro, poder retórico, aqueles animadores de palco. Isso é a elite. É totalmente anti-aristotélico e anti-platônico. Para Aristóteles são os melhores de verdade, segundo a própria natureza das coisas. Né? É interessante isso, porque quando se fala de elite nos dias atuais, eu estou aqui, divagando mesmo. Ou filosofando, deixe nos comentários. A elite de hoje, ela não é elite. E por isso, quando às vezes eu falo elite, é a elite pós-moderna, não é a elite de verdade, não é a elite real. Imagine nós governados por Platões, Aristóteles. Isso é elite. Agora, quem governa, quais são os burocratas que estão aí?